Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Milionariamente. Eu sou Paulo Lima e hoje vamos dar início, conforme prometido, à leitura de um livro bastante essencial para aqueles que estudam o esoterismo, para aqueles que estudam o ocultismo e para aqueles que de alguma maneira estudam a espiritualidade superior. Trata-se do Livro de Mirdad. Esse livro de Mirdad foi escrito por Mikhail Kaini e é uma pérola do esoterismo, é um livro bastante profundo. Não vou me demorar muito, já expliquei um pouco sobre este material no vídeo de introdução, e já vamos diretamente para o primeiro capítulo. Só explicando um pouquinho, eu não vou ler o prefácio nem a introdução, porque trata-se apenas de dados informativos sobre datas, como que o livro foi produzido, quando, e um pouco da história do Mikhail. Mas vamos iniciar a partir do capítulo O Abade Prisioneiro, que seria, em tese, o primeiro capítulo. Ele vai apresentando até chegar no livro de Mirdad. Espero que você goste e aproveite bastante. O Abade Prisioneiro. No mais alto cume das Montanhas Alvas, conhecido como o Pico do Altar, jazem as vastas e sombrias ruínas de um mosteiro, outrora famoso com o nome de A Arca. A tradição o ligaria a tempos tão antigos quanto os do dilúvio. Várias lendas foram tecidas a respeito da Arca, porém, a mais corrente na boca dos montanheses, entre os quais tive a oportunidade de passar um verão à sombra do Pico do Altar, é a seguinte. Muitos anos após o grande dilúvio, Noé, sua família e seus descendentes foram levados pelas águas até as Montanhas Alvas, onde encontraram vales férteis, rios caudalosos e um clima extraordinariamente ameno, e ali resolveram instalar-se. Tendo Noé percebido que seus dias se aproximavam do fim, chamou para junto de si seu filho Sem, que, como ele, era um sonhador e um visionário, e disse-lhe: Repara, meu filho, quão rica foi a colheita da vida de teu pai. Agora o último molho está pronto para a segadeira. Tu e teus irmãos e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, repovoareis a terra desolada, e a vossa semente será como a areia do mar, segundo a promessa que Deus me fez. No entanto, assalta-me certo receio nestes dias bruxuleantes que me restam. É que os homens, com o tempo, esquecerão do dilúvio e da luxúria e da maldade que o provocaram. Também se esquecerão da arca e da fé que a susteve em triunfo durante 150 dias sobre a fúria das profundezas vingadoras. E não terão consciência da vida nova que surgiu dessa fé, da qual eles serão o fruto. Para que eles não se esqueçam, eu te rogo, filho meu, que levantes um altar sobre o mais alto pico destas montanhas, o qual, daí por diante, será conhecido como o Pico do Altar. Rogo-te que construas à volta desse altar uma casa que em todos os pormenores corresponda à arca, embora de menores dimensões, e que seja chamada a Arca. Sobre esse altar eu tenciono fazer minha última oferenda, e do fogo que ali eu acender, peço-te que conserves uma chama perpetuamente acesa. Quanto à casa, dela farás um santuário onde viverá uma pequena comunidade de eleitos, cujo número nunca será mais nem menos que 9. Eles serão conhecidos como os companheiros da arca. Quando um deles falecer, Deus imediatamente proverá outro que o substitua. Eles jamais deixarão o santuário, onde viverão uma vida de claustro pelo resto de seus dias, praticando toda a austeridade da arca-mãe, conservando aceso o fogo da fé e pedindo ao Altíssimo que os guie, bem como a seus semelhantes. Suas necessidades materiais serão providas pela caridade dos fiéis. Sem que estiver absorvendo sílaba por sílaba as palavras de seu pai,
interrompeu-o para saber o motivo do número 9, nem mais nem menos. E o patriarca ancião explicou, dizendo: Porque, meu filho, foi esse número dos que navegaram na arca. Mas Sem não conseguia contar mais do que 8. Seu pai e sua mãe, ele próprio e a esposa, seus 2 irmãos e as respectivas esposas, e, consequentemente, ficou muito perplexo diante das palavras do pai. E Noé, percebendo a perplexidade do filho, explicou ainda: Guarda silêncio, que vou revelar-te um grande segredo, meu filho. A 9ª pessoa era um clandestino, que somente eu vi e conheci. Era meu constante companheiro e meu timoneiro. Nada mais me pergunte sobre ele, mas não deixes de guardar-lhes um lugar em teu santuário. Esta é a minha vontade, Sem, meu filho. Providencia para que seja executada. E assim, Sem o fez o que seu pai havia ordenado. Quando Noé foi juntar-se aos seus antepassados, seus filhos o enterraram debaixo do altar na arca, que por muitos e muitos anos continuou a ser, de fato e em espírito, o verdadeiro santuário idealizado e ordenado pelo venerável conquistador do dilúvio. Com o passar dos séculos, porém, a arca principiou pouco a pouco a aceitar dos fiéis donativos muito além do que realmente necessitavam. De tal fato resultou que foi se tornando, de ano para ano, mais rica em terras, prata, ouro e pedras preciosas. Um dia, há algumas gerações, tendo acabado de falecer um dos 9, um estranho apresentou-se aos portões, solicitando sua admissão na comunidade. De acordo com as antigas tradições da arca, tradições essas que jamais tinham sido violadas, o estranho deveria ser imediatamente aceito, já que havia sido o primeiro a solicitar admissão logo após o falecimento de um dos companheiros. Mas acontece que o superior, nome que se dava ao abade da arca, era, nessa ocasião, um homem prepotente, de mentalidade mundana e de coração duro. Não lhe agradou a aparência do estranho, que estava nu, faminto e coberto de chagas. Disse-lhe que era indigno de ser admitido na comunidade. O estranho insistiu em ser admitido, e essa insistência de tal modo enfureceu o superior que ele exigiu que o estranho se retirasse imediatamente. O homem, porém, era persuasivo e recusava-se a ir embora. Afinal, persuadiu o superior, que o admitiu como servo. Muito tempo esteve o superior à espera de que a providência lhe enviasse um companheiro para substituir o que havia falecido, mas nenhum homem apareceu. Assim, pela primeira vez em sua história, a arca alojava 8 companheiros e um servo. Passaram-se 7 anos e o mosteiro tornou-se tão rico que já ninguém podia avaliar sua riqueza. Possuía todas as terras e aldeias por muitas e muitas milhas ao redor. O superior estava muito contente e passara a ter a boa disposição com o estranho, acreditando que ele havia trazido boa sorte para a arca. No alvorecer do 8º ano, porém, a situação começou a modificar-se rapidamente. A outrora pacífica comunidade estava fermentando. O astuto superior logo intuiu que a causa daquilo era o estranho e resolveu expulsá-lo. Mas, infelizmente, era tarde demais. Os monges, sob sua direção, já não aceitavam qualquer regra ou razão. Em 2 anos, doaram todas as propriedades do mosteiro, bens pessoais e bens imóveis. Os inúmeros arrendatários de terra passaram a ser proprietários. No 3º ano, todos os monges abandonaram o mosteiro, e o que é mais horrível, o estranho amaldiçoou o superior, dizendo que ele ficaria preso àquele local e se tornaria mudo. Assim corre a lenda. Não faltaram testemunhas que me afirmassem tê-lo visto várias vezes, quer de noite, quer de dia, a vagar pelas terras do mosteiro deserto e reduzido a ruínas. No entanto,
ninguém jamais conseguira arrancar-lhe uma única palavra dos lábios. Mais ainda, cada vez que percebia a presença de qualquer homem ou mulher, ele desaparecia rapidamente, ninguém sabe onde. Confesso que essa história me tirou o sossego. A ideia de um monge solitário, ou mesmo sua sombra, vagando durante muitos anos nas dependências de um santuário tão antigo, no alto de um pico desolado como o Pico do Altar, era por demais obcecante para que eu pudesse abandoná-la. Farpeava-me os olhos, afligia-me os pensamentos, lacerava-me o sangue, inflamava-me a carne e os ossos. Finalmente decidi, subirei a montanha. A história do livro A Escarpa Rochosa. Defrontando o mar a oeste e elevando-se muitas centenas de metros acima do nível das águas, assomava ao longe o Pico do Altar, desafiante e ameaçador, com uma face larga, pedregosa e quase a prumo. No entanto, duas veredas razoavelmente seguras foram-me mostradas, ambas tortuosas e estreitas, contornando muitos precipícios, uma ao sul e outra ao norte. Resolvi desdenhar ambas. Entre elas, descendo diretamente do cume e chegando bem próximo à base da montanha, pude vislumbrar uma ladeira estreita e lisa que me parecia o caminho real para chegar até o pico. Atraiu-me com uma força misteriosa e decidi fazer dela o meu caminho. Quando revelei minha decisão a um dos montanheses, ele fitou-me com um par de olhos flamejantes e, erguendo as mãos juntas, exclamou aterrorizado: "Pela escarpa rochosa? Não seja tolo em desperdiçar a vida por tão pouco. Muitos já antes o tentaram, porém nenhum deles jamais voltou para contar o que viu. A escarpa rochosa? Nunca, jamais." Assim dizendo, insistiu em guiar-me pela montanha acima. Eu, porém, delicadamente dispensei-lhe o auxílio. Não posso explicar porque seu terror causou em mim um efeito contrário ao que seria de esperar. Ao invés de deter-me, estimulou-me a prosseguir, tornando ainda mais firme a minha decisão de iniciar a escalada. Certa manhã, exatamente no momento em que a escuridão começava a dissolver-se na luz, sacudi dos olhos os sonhos da noite e, empunhando meu bordão e 7 pães, parti para a escarpa. Os suaves murmúrios da noite que expirava, o pulso rápido do dia que nascia, um anseio persistente de enfrentar o mistério do monge prisioneiro e um anseio ainda maior de libertar-me de mim mesmo, ainda que fosse por um só momento, pareciam emprestar-me asas aos pés e dar-me vivacidade a meu sangue. Principiei a jornada com um cântico no coração e um firme propósito na alma. Quando, porém, depois de longa e alegre caminhada, cheguei à extremidade inferior da escarpa e tentei a escalada com os olhos, o cântico morreu-me na garganta. Aquilo que, visto de longe, me havia parecido uma estrada reta, suave e estendida como uma fita, apresentava-se agora larga, quase a prumo, altíssima e inconquistável. Até onde minha vista alcançava, para cima e para os lados, eu não via nada além de rochas talhadas em vários tamanhos e formas, a menor lasca como agulha pontuda ou navalha afiada. Nem o mais leve sinal de vida. Uma mortalha tão sombria, inspirando horror, debruçava-se sobre toda a paisagem e não se vislumbrava o topo da montanha. Não me deixei, porém, dissuadir. Sentindo ainda flamejar no rosto o olhar do bondoso homem que me havia advertido contra a escarpa, reforcei minha decisão e principiei a escalada. Logo, porém, compreendi que somente com os pés não poderia chegar muito longe, pois a rocha escorregava debaixo deles, produzindo um ruído terrível como de 1 milhão de gargantas que estivessem sendo estranguladas. Para avançar, eu precisava enterrar as mãos e os joelhos, tanto quanto os dedos dos pés naquelas rochas móveis. Como desejei ter a agilidade de uma cabra.
Mais e mais eu avançava para cima, rastejando em zigue-zague sem descanso. Receava que caísse a noite antes que pudesse atingir meu alvo. Nem me passava pela ideia de desistir. O dia quase passara quando tive um súbito ataque de fome. Até aquele momento, eu não havia pensado em comida ou bebida. Os pães que atara em um lenço que me cingia a cintura eram uma preciosidade cujo valor eu mal podia avaliar naquele instante. Desamarrei-os e estava para partir o primeiro bocado quando senti soar nos ouvidos o som de uma sineta e algo que me parecia um lamento de uma flauta de bambu. Nada me pareceria mais surpreendente no seio daquela desolação guarnecida de rochas. Subitamente, vi surgir, numa elevação à minha direita, um grande bode-guia negro com um sincero ao pescoço. Antes que pudessem tomar fôlego, vi-me cercado de todos os lados por cabras, a rocha estalando sob suas patas, assim como os seus pés, mas produzindo um ruído muito menos horrível. Como se tivessem sido convidadas, as cabras, guiadas pelo bode-guia, atiraram-se a meus pães e tê-los iam arrancado de minhas mãos, se não tivessem ouvido a voz do pastor, que, não sei como, nem quando, surgiu ao meu lado. Era um jovem de aparência marcante, alto, forte e radiante. Sua única veste era uma pele que lhe cingia os lombos, e a flauta na mão direita era a sua única arma. Este meu bode-guia é um bode mimado, disse ele suavemente e a sorrir. Dou-lhe pão sempre que o tenho. Faz, porém, muitas e muitas luas que não passa por aqui nenhuma criatura que se alimente de pão. A seguir, dirigiu-se ao bode-guia. Vês como a fortuna tudo provê, meu guia fiel. Nunca percas a esperança na fortuna. E assim, abaixando-se, apanhou um pão. Julgando que eles estivessem com fome, disse-lhe muito amável e sinceramente: podemos partilhar esta frugal refeição. Há pão suficiente para nós dois e para o bode-guia. Fiquei, porém, quase paralisado de assombro, vendo-o atirar às cabras o primeiro pão, o segundo e o terceiro, todos até o sétimo, tirando de cada um bocado para si. Fiquei estupefato, e a ira começou a dilacerar meu peito. No entanto, compreendendo meu desamparo, consegui aquietar um pouco a cólera e voltei-me perplexo para o pastor de cabras, dizendo como quem, ao mesmo tempo, suplica e censura. Agora que alimentaste tuas cabras com o pão de um homem faminto, não vais dar-lhe um pouco do leite delas? O leite de minhas cabras é veneno para os ignorantes, e não quero que nenhuma delas seja culpada de tirar a vida, mesmo que seja a de um ignorante. Mas por que sou ignorante? Porque trazes 7 pães para uma viagem de 7 vidas. Deveria então ter trazido 7.000? Nem mesmo um só. Fazer tal viagem sem provisões, é isso que me aconselhas? O caminho que não oferece provisões ao viandante não merece ser seguido. Desejarias então que eu comesse rochas como pão e bebesse meu suor como água? Tua carne é comida suficiente e teu sangue é bebida suficiente. Ademais, há o caminho. Levas muito longe teu escárnio, pastor de cabras. Não vou, porém, retribuí-lo. Quem come de meu pão, ainda que me deixe faminto, torna-se meu irmão. O dia está fugindo por trás da montanha e preciso recomeçar a minha marcha. Queres informar-me se ainda estou muito longe do cume? Estás perto demais do esquecimento. Assim dizendo, colocou a flauta nos lábios e saiu marchando na cadência das notas fatídicas de uma melodia que soava qual o lamento dos mundos inferiores. O bode-guia seguiu e, após este, todas as outras cabras. Durante muito tempo, ainda pude ouvir os estalos das rochas e o balir das cabras misturadas com o lamento da flauta. Tendo esquecido totalmente a fome, principiei a recuperar parte da minha energia e de minha determinação que o pastor havia destruído.
Se a noite me alcançasse naquela tenebrosa massa repleta de rochas, precisaria encontrar um local onde pudesse estirar os ossos cansados sem correr o risco de rolar escarpa abaixo. Recomecei a rastejar. Olhando para baixo, mal podia acreditar que já tivesse subido tanto. A base da escarpa já não estava à vista. E olhando para cima, parecia-me que dentro em pouco alcançaria o cume. Ao cair da noite, atingi um grupo de rochas que formavam como que uma gruta. Embora a gruta se projetasse sobre um abismo em cujo fundo se erguiam sombras negras e pavorosas, resolvi dela fazer a minha pousada para a noite. Meus calçados estavam esfarrapados e manchados de sangue. Quando tentei tirá-los, descobri que minha pele havia aderido a eles. As palmas das mãos estavam cobertas de arranhões vermelhos. As unhas pareciam pedaços de casca arrancados de uma árvore morta. Minhas roupas tinham doado suas melhores partes para as pedras afiadas. Senti a cabeça rodopiar de tanto sono. A mente parecia-me estar vazia de qualquer pensamento. Quanto tempo estive adormecido? Um momento, uma hora ou uma eternidade? Não sei, mas despertei, sentindo uma força me puxando pela manga. Sentando-me assustado e ainda tonto de sono, vi uma donzela de pé diante de mim, com uma lanterna mortiça na mão. Estava completamente nua e era delicadamente bela de corpo e de rosto. Quem me puxava pela manga do casaco era uma velha tão feia quanto era bela a moça. Senti um calafrio que me fez tremer da cabeça aos pés. Vês como a boa fortuna tudo provê, minha filhinha, dizia a velha, que quase me arrancava o casaco dos ombros. Nunca percas a esperança na fortuna. Eu sentia a língua presa e não fazia o menor esforço para falar, e menos ainda para resistir. Em vão apelava para a minha vontade, mas esta parecia ter me abandonado. Sentia-me completamente incapaz de reagir nas mãos da velha, conquanto pudesse afastá-la, bem como a filha, para fora da gruta, com um simples sopro, se assim o quisesse. Não podia, porém, nem mesmo querer, quanto mais ter alento para expulsá-las. Não contente em haver-me despido do casaco, a mulher passou a despir-me das outras peças de roupa até deixar-me inteiramente nu. À medida que me despia, entregava as peças de roupa à jovem que as ia vestindo. A sombra do meu corpo nu, projetada na parede da gruta juntamente com a sombra das mulheres esfarrapadas, encheu-me de medo e repugnância. Olhava para aquilo sem compreender e nada dizia. Quando falar era o que eu mais precisava, já que a voz era a única arma que possuía naquela situação desagradável. Finalmente, minha língua soltou-se e eu disse: Se tendes perdido todo o pudor, velha, eu não o perdi. Estou envergonhado de minha nudez, mesmo diante de uma desavergonhada bruxa como vós. Mais infinitamente envergonhado, porém, sinto-me diante da inocência desta moça. Assim como ela se reveste de tua vergonha, reveste-se da tua inocência. Que necessidade tem uma jovem das roupas esfarrapadas de um homem cansado que se acha perdido em uma noite como esta, em um lugar como este nas montanhas? Talvez para aliviar a carga dele, respondeu a velha. Talvez para aquecê-la. Os dentes da pobre menina estão batendo de frio. Mas quando o frio fizer meus dentes bater, como poderei afugentá-lo? Não tendes misericórdia no coração? Minhas roupas são tudo o que possuo neste mundo. Quanto menos possuíres, menos será possuído. Quanto mais possuíres, mais serás possuído. Quanto mais possuído, menos serás avaliado. Quanto menos possuído, mais serás avaliado. Vamos-nos embora, minha filha. Ao tomar ela a mão da jovem, e quando já iam retirar-se,
vieram-me à mente 1000 perguntas que eu desejaria fazer. Só uma, porém, chegou-me à ponta da língua. Antes de vos retirardes, velha, poderíeis ter a bondade de dizer-me se ainda estou muito distante do cume? Tu estás à beira do abismo negro. A luz mortiça da lanterna lançou de volta para mim suas sombras estranhas quando as duas se retiraram da gruta e desapareceram na noite negra feito breu. Uma escura onda de frio, que não sei de onde vinha, atingiu. Ondas mais negras e mais frias seguiram-se. Até as próprias paredes da gruta pareciam estar exalando gelo. Meus dentes puseram-se a bater e, com isso, surgiram os pensamentos mais confusos. As cabras pastando nas rochas, o pastor zombeteiro, essa mulher e essa virgem, e eu nu, machucado, ferido, faminto, gelado, confuso, naquela gruta à orla de um abismo. Estaria eu perto do meu alvo? Conseguiria atingi-lo? Essa noite teria fim? Mal acabara de recompor-me, quando ouvi o ladrar de um cão e vi outra vez uma luz tão perto, dentro mesmo da gruta. Vês como a boa fortuna tudo provê, minha querida? Nunca percas a esperança na fortuna. A voz era de um homem velho, muito velho, barbado, curvado e de joelhos trêmulos. Falava com uma mulher tão velha quanto ele, sem dentes, descabelada e também curvada e de joelhos trêmulos. Aparentemente, sem tomar conhecimento de minha presença, ele continuou com a mesma voz esganiçada que parecia lutar para sair-lhe da garganta. Uma magnífica câmara nupcial para o nosso amor e um esplêndido cajado para substituir o que perdeste. Com um cajado assim, já não tropeçarás, meu amor. E assim dizendo, apanhou o meu cajado e deu-o à velha, que se curvou sobre ele com ternura, acariciando-o com as mãos encarquilhadas. Depois, como quem só então se dava conta da minha presença, mas sempre falando com sua companheira, acrescentou: o estranho vai partir imediatamente, querida, e nós poderemos sonhar nossos sonhos de uma noite sozinhos. Essas palavras me sobrevieram como uma ordem à qual eu me sentia incapaz de desobedecer, especialmente quando o cão aproximou-se, rosnando ameaçadoramente, como que para cumprir a ordem do dono. A cena toda encheu-me de horror. Eu assisti a ela como se estivesse em transe, e foi nesse estado que me levantei e caminhei até a saída da gruta, fazendo esforços desesperados para falar, para defender-me, para assegurar meus direitos. Levastes meu cajado. Sereis tão cruéis a ponto de me privar desta gruta, que seria meu lar por esta noite? Bem-aventurados os que não têm cajado, pois não tropeçam. Bem-aventurados os que não têm lar, pois estão em casa. Só os que tropeçam como nós precisam andar com cajados. Só os que estão agrilhoados a um lar como nós precisam ter um lar. Assim, cantavam eles em dueto, enquanto preparavam o leito, enfiando as longas unhas no solo e nivelando o cascalho, sem prestar atenção a mim. Isso me fez gritar em desespero. Olhai, olhai para as minhas mãos, olhai para os meus pés. Sou um viandante perdido nesta encosta desolada. Tracei com o meu próprio sangue o caminho até aqui. Já não posso ver uma única polegada desta pavorosa montanha que parece ser tão familiar para vós. Não tendes receio de pagar por isso? Dai-me ao menos vossa lanterna, se não quereis permitir que eu compartilhe esta gruta convosco por esta noite. O amor não será desnudado, a luz não será partilhada. Ama e vê, ilumina e sê. Se a noite se esvai e o dia se vai, e a terra morta está, como os viandantes percorrerão o caminho? Quem ousará
aventurar-se. Exasperado ao extremo, resolvi recorrer à súplica, embora sentisse o tempo todo que era inútil, pois uma misteriosa força continuava a empurrar-me para fora. Bom velho, boa velha, embora eu esteja entorpecido pelo frio e tonto pelo cansaço, não serei uma pedra em vosso sapato. Também eu já provei o amor. Deixar-vos-ei o meu cajado em minha humilde pousada, que escolhestes para a vossa câmara nupcial. Só um pequeno favor vos peço em troca. Já que me negais a luz de vossa lanterna, não tereis a bondade de guiar-me para fora desta gruta e ensinar-me o caminho para o cume, pois perdi todo o senso de direção e equilíbrio. Não sei quanto já subi, nem quanto ainda terei de subir. Sem dar a atenção às minhas súplicas, eles continuaram a cantar. O verdadeiramente alto é sempre baixo. O verdadeiramente rápido é sempre vagaroso. O altamente sensível é entorpecido. O altamente eloquente é mudo. A cheia e a vazante são uma só maré. Quando não tem guia, tem o melhor guia. O muito grande é muito pequeno. E tudo tem quem dá tudo o que é seu. Como último recurso, pedi-lhes que me dissessem para que lado eu deveria voltar-me ao sair da gruta, pois a morte poderia estar à minha espreita no primeiro passo que eu desse, e eu ainda não queria morrer. Sem fôlego, esperei pela resposta. Ela veio em outra extravagante canção que me deixou mais perplexo e exasperado do que nunca. A borda da rocha é dura e íngreme. O regaço do vácuo é macio e profundo. O leão e o verme, o cedro e o vime, o coelho e o caramujo, o lagarto e a codorna, a águia e a toupeira, todos no mesmo buraco. Um gancho, uma isca, só a morte pode compensar. Como embaixo, assim é em cima. Morra para viver, ou viva para morrer. A luz da lanterna apagou-se no momento em que deixei a gruta, rastejando com as mãos e os joelhos, com um cão atrás de mim, como que para certificar-se de que eu realmente saía. A escuridão era tamanha que me parecia sentir seu peso sobre as pálpebras. Eu já não poderia deter-me um só instante. O cão fez-me compreender isso perfeitamente. Um passo hesitante, outro passo hesitante, um terceiro passo hesitante, e senti como se a montanha tivesse escorregado debaixo dos meus pés. Senti-me colhido pelas ondas revoltas de um mar de trevas que me roubavam o alento e me lançavam violentamente para baixo e para baixo. A última visão que me passou pela mente, enquanto eu girava no vazio do abismo negro, foi a do satânico casal de noivos. As últimas palavras que murmurei, quando o alento gelou nas minhas narinas, foram as que eles haviam pronunciado. Morra para viver, ou viva para morrer. O guardião do livro. Levanta-te, ó feliz estrangeiro, atingiste teu alvo. Ressecado de sede e contorcendo-me debaixo dos raios escaldantes do sol, descerrei levemente os olhos para encontrar-me prostrado no chão e ver o vulto negro de um homem curvado sobre mim, delicadamente umedecendo-me os lábios com água e cuidadosamente lavando o sangue de meus vários ferimentos. Era muito corpulento, de feições rudes, com a barba e as sobrancelhas hirsutas, de olhar profundo e aguçado, de idade muito difícil de determinar. Contudo, seu toque era suave e reconfortante. Foi com seu auxílio que pude sustentar-me e perguntar com uma voz que mal alcançava os meus próprios ouvidos. Onde estou? No pico do altar. E a gruta?
atrás de ti, e o abismo negro diante de ti. Foi imenso meu assombro, realmente, quando olhei e vi atrás de mim a gruta e o negro abismo, bocejando na minha frente. Eu me encontrava bem à beira do precipício, e então pedi ao homem que me levasse para o interior da gruta, o que ele fez com a maior boa vontade. Quem me tirou do abismo? Aquele que te guiou até o alto deve ter te tirado do abismo. Quem é ele? O mesmo ele que me atou a língua e me manteve acorrentado a este pico durante 150 anos. Vós sois, então, o abade prisioneiro? Sim, eu sou. Mas vós falais, ele é mudo. Tu desataste minha língua. Ele evita a companhia dos homens, vós, ao que parece, não tendes medo de mim? Evito todos os homens, menos tu. Jamais, até hoje, vistes meu rosto, por que evitais todos os homens, menos eu? Durante 150 anos estive à tua espera. Durante 150 anos, sem falhar um só dia, em todas as estações do ano, e com todo e qualquer tempo, meus olhos pecadores procuraram, por entre os rochedos da escarpa, um homem que houvesse subido a montanha e chegado aqui como tu chegaste, sem cajado, nu e sem provisões. Muitos foram os que tentaram a subida pela escarpa, porém jamais chegaram. Muitos chegaram por outros caminhos, porém não vinham sem cajado, nus e sem provisão. Durante todo o dia de ontem observei tua caminhada. À noite deixei que dormisses na gruta, mas ao alvorecer aqui vim e encontrei-te desacordado e sem alento. Mas tinha a certeza de que voltarias à vida. Aí estás, mais vivo do que eu. Tu morreste para viver. Eu estou vivendo para morrer. Glória seja dada a seu nome. Tudo se passou conforme ele prometeu. Tudo é como deveria ser. Não tenho a menor dúvida de que és o escolhido. Quem? O bem-aventurado em cujas mãos devo entregar o livro sagrado para que o publique e entregue ao mundo. Que livro? Seu livro, o livro de Mirdad. Mirdad? Quem é Mirdad? Será possível que não tenhas ouvido falar de Mirdad? Que estranho. Eu estava absolutamente certo de que nesta época seu nome já teria sido propagado por toda a terra, tal como a interpenetra o solo debaixo de seus pés, o ar ao meu redor e o céu acima de mim. Sagrado é este solo, ó estrangeiro, seus pés o pisaram. Sagrado é este ar, seus pulmões o respiraram. Sagrado é este céu, seus olhos o perscrutaram. E assim dizendo, o monge curvou-se reverentemente, beijou 3 vezes o solo e calou-se. Depois de uma pausa, eu disse: aguçais meu desejo de saber mais a respeito desse homem que chamais de Mirdad. Presta ouvidos e te contarei tudo o que não me é proibido de contar. Meu nome é Xamadã. Eu era o superior da arca quando faleceu um dos 9 companheiros. Sua alma mal havia partido daqui quando vieram avisar-me que um estranho se achava ao portão, pedindo-me para falar. Compreendi de imediato que ele havia sido enviado pela providência para tomar lugar do companheiro falecido, e devia ter me regozijado pelo fato de Deus ainda estar velando pela arca, tal como ele havia feito desde a época de nosso pai Sem. Nessa altura, eu o interrompi para perguntar se era verdade o que haviam contado ao povo lá de baixo, que a arca fora construída pelo primeiro filho de Noé. Sua resposta foi imediata e enfática. Sim, é exatamente conforme te disseram.
e continuou a história interrompida. Pois bem, eu deveria ter me regozijado. No entanto, por motivos inteiramente fora do meu entendimento, senti a revolta crescer-me no peito. Antes mesmo de ter posto os olhos no estranho, já todo o meu ser lutava contra ele, e resolvi recusá-lo, plenamente consciente de que, fazendo-o, quebrava as invioláveis tradições do mosteiro e rejeitava aquele que o havia enviado. Quando abri o portão e o vi, um simples jovem de não mais de 25 anos, meu coração eriçou-se com punhais com os quais desejava golpeá-lo. Nu, aparentemente faminto e sem o menor meio de proteção, nem ao menos um cajado, ele parecia inteiramente indefeso. Entretanto, certa luz em seu rosto fazia com que ele parecesse mais invulnerável do que um cavaleiro em armadura e muito mais velho do que realmente era. Todas as minhas vísceras bradavam contra ele. Cada gota de sangue em minhas veias desejava esmagá-lo. Não me peças explicações. Talvez seu olhar penetrante me houvesse desnudado a alma e eu estivesse aterrorizado de ver minha alma despida diante de qualquer homem. Talvez sua pureza revelasse minha imundície e doesse-me perder os véus que por tanto tempo eu vinha tecendo para ocultá-lo, pois a imundície sempre ama seus véus. Talvez houvesse uma antiga contenda entre suas estrelas e as minhas. Quem sabe? Quem sabe? Só ele pode dizer. No mais ríspido e impiedoso tom de voz, disse-lhe que não poderia ser admitido na comunidade e ordenei-lhe que se retirasse imediatamente. Ele, porém, não se moveu e calmamente aconselhou-me a reconsiderar. Seu conselho pareceu-me um insulto e cuspi-lhe no rosto. Ainda assim ele permaneceu inabalável e, limpando vagarosamente a saliva do rosto, mais uma vez aconselhou-me a reconsiderar a minha decisão. Enquanto ele limpava o cuspe do rosto, eu tinha a impressão de que era o meu rosto que estava sendo emporcalhado com o cuspe. Sentia-me derrotado e, no íntimo do meu ser, admitia que a luta era desigual, sendo ele o combatente mais forte. Como acontece com todo orgulho derrotado, o meu recusou-se a abrir mão da luta, até ver-se estatelado e pisoteado no pó. Eu estava quase cedendo ao pedido do homem, mas primeiro queria vê-lo humilhado. Ele, porém, de modo algum seria humilhado. Subitamente, ele pediu alimento e roupas, e com isso reviveram minhas esperanças. Com a fome e o frio combatendo contra ele a meu favor, julguei a batalha vencida. Cruelmente, recusei-lhe a dar um pedaço de pão, dizendo que o mosteiro vivia de caridade e por isso não podia fazer caridade. E assim dizendo, eu mentia flagrantemente, pois o mosteiro era muito rico para negar alimento e roupas aos necessitados. Eu queria que ele suplicasse, mas isso ele não faria. Exigia como quem tem direito. Seu pedido tinha o tom de uma ordem. A luta durou bastante tempo, porém nunca fraquejou. Desde o início a vitória era dele. Para encobrir minha derrota, finalmente propus que ele entrasse na arca, porém como um servo. Somente como um servo. Isso, pensava eu para consolar-me, o humilharia. Mesmo naquele momento, eu não me dava conta de que era eu o mendigo e não ele. Para selar minha humilhação, ele aceitou a proposta sem ao menos murmurar. Não me passava pela ideia que, aceitando-o como servo, mesmo como um servo, eu estava me excluindo. Até o último dia, aferrei-me à ilusão de que era eu e não ele o mestre da arca. Ah, Mirdad, que fizeste a Shamadã, que fizeste a ti mesmo. 2 grandes lágrimas escorreram-lhe pela barba, e sua grande figura tremeu. Meu coração comoveu-se, e eu disse: rogo-vos que não faleis mais desse homem cuja memória flui de vós através de lágrimas. Não te perturbes, ó abençoado mensageiro.
É o orgulho do superior de outrora que ainda destila estas lágrimas de fel. É a autoridade da letra que está rangendo os dentes contra a autoridade do espírito. Deixa o orgulho chorar, ele chora a seu fim. Deixa a autoridade ranger os dentes, é pela última vez que ela o faz. Ah, se meus olhos não estivessem tão velados pelas brumas terrenas, quando pela primeira vez encarei seu semblante celestial. Ah, se meus ouvidos não estivessem entupidos com a sabedoria terrena, quando foram desafiados pela sua sabedoria divina. Ah, se minha língua não estivesse recoberta dos amargos deleites da carne, quando eu lutava com sua língua revestida pelo Espírito. Porém, tenho já colhido muito, e muito ainda terei de colher do joio da minha ilusão. Durante 7 anos, ele foi um humilde servo entre nós, gentil, alerta, inofensivo, discreto, pronto a executar o menor pedido de qualquer um dos companheiros. Movia-se como se estivesse deslizando no ar. Nem uma só palavra saía-lhe dos lábios. Pensávamos que tivesse feito um voto de silêncio. Alguns de nós estavam, a princípio, inclinados a provocá-lo. Ele recebia os golpes com uma calma extraterrena e, dentro em pouco, havia-nos forçado a respeitar-lhe o silêncio. Diferentemente do que se dava com os outros 7 companheiros, os quais se deliciavam com sua calma, e dessa forma eram mitigados, eu a sentia opressiva e enervante. Muito esforço fiz para perturbá-la, sempre, porém, em vão. O nome sob o qual se apresentou foi Mirdad. Só por esse nome ele atendia. Era tudo o que sabíamos dele. No entanto, sua presença era intensamente sentida por todos nós, e tão intensamente que raras vezes falávamos, mesmo de coisas essenciais, a não ser depois que ele se retirava para sua cela. Foram anos de abundância, os primeiros 7 anos de Mirdad. As amplas posses do mosteiro foram aumentadas muito além das 7 vezes. Meu coração suavizou-se a seu favor e consultei seriamente a comunidade para admiti-lo como um companheiro, já que a providência não nos enviava outro. Justamente, então sucedeu que nenhum de nós previu, o que nenhum de nós poderia prever, e menos ainda este pobre Xamã. Mirdad descelou os lábios e a tempestade foi desencadeada. Ele deu vazão àquilo que durante tanto tempo seu silêncio havia ocultado, e aquilo irrompeu em torrentes tão irresistíveis que todos os companheiros foram colhidos em sua rápida correnteza. Todos, menos este pobre Xamã, que lutou contra ela até o fim. Tentei inverter a correnteza, afirmando minha autoridade como superior, mas os companheiros não reconheciam outra autoridade que não fosse a de Mirdad. Mirdad era um mestre. Xamã não passava de um marginal. Recorria até à astúcia. Alguns companheiros tentei subornar com largas somas de ouro e prata, e outros prometi grandes lotes de terra fértil. Já estava quase tendo êxito quando, de modo misterioso, Mirdad tornou-se consciente de minhas intrigas e as desfez sem o menor esforço. Bastaram para isso umas poucas palavras. Muito estranha e envolvente era a doutrina que ele sustentava. Está toda ela no livro. Disso não me é permitido falar, mas sua eloquência faria a neve parecer piche e o piche neve. Tão penetrante e poderosa era a sua palavra. A essa arma, que poderia eu opor? Nada, senão o selo do mosteiro que se achava em meu poder. Mas mesmo esse já de nada me servia,
pois os companheiros, entusiasmados por suas exortações inflamadas, forçavam-me a assinar e a apor o selo do mosteiro a todos os documentos que julgavam que eu deveria legalizar. Pouco a pouco, doaram todas as terras do mosteiro que a este haviam sido doadas pelos fiéis ao longo de muitos e muitos anos. Depois, Mirdad começou a enviar os companheiros para fora do mosteiro, carregados de presente para os pobres e necessitados em todos os vilarejos das cercanias. No último dia da Arca, que era um dos 2 festivais anuais da Arca, sendo o outro o dia da vinha, Mirdad encerrou suas loucuras, ordenando a seus companheiros que despojassem o mosteiro de todos os seus pertences e os distribuíssem ao povo que se havia reunido lá fora. Tudo isso eu vi com os meus olhos pecadores e registrei no coração que quase rebentou de ódio a Mirdad. Se o ódio sozinho pudesse matar aquele que me fervia no peito, teria matado 1000 Mirdads, mas seu amor era mais forte que meu ódio. Mais uma vez a luta era desigual. Mais uma vez meu orgulho não cederia enquanto não visse estatelado e pisoteado no pó. Ele esmagou-me sem combater-me. Eu o combati, somente esmaguei a mim mesmo. Quantas vezes ele tentou, com sua longa e amorosa paciência, remover a trave que estava em meus olhos e me impedia de ver. Quantas vezes eu procurei outras, mais fortes, para pô-las diante de meus próprios olhos. Quanto mais amor ele me demonstrava, mais eu lhe retribuía com o meu ódio. Éramos 2 guerreiros no campo de batalha, Mirdad e eu. Mas ele, sozinho, era uma legião. Eu lutava uma luta solitária. Tivesse eu tido o apoio dos outros companheiros, e ao fim teria sido o vencedor e ter-lhe-ia devorado o coração. Meus companheiros, porém, lutavam com ele, contra mim. Traidores! Mirdad, Mirdad, tu te vingaste. Mais lágrimas, desta vez acompanhada de soluços e de uma longa pausa, após a qual o superior de novo se curvou e 3 vezes beijou o solo, dizendo: Mirdad, meu conquistador, meu senhor, minha esperança, meu castigo e minha recompensa, perdoa a amargura de Shamadan. A cabeça de uma cobra conserva seu veneno mesmo depois de separada do corpo, mas infelizmente já não pode morder. Vê, Shamadan já não tem presas nem veneno. Sustenta-o com teu amor até o dia em que o mel possa destilar de sua boca, tal como destilava da tua. Foi isso que tu lhe prometeste. Hoje o libertaste de sua primeira prisão. Não o deixes penar por muito tempo na segunda. Como se tivesse lido em minha mente a pergunta de quais eram as prisões a que se referia, o superior, suspirando, explicou em uma voz tão suave e mudada que poderia-se jurar que era outro homem. Naquele dia, ele chamou-nos a todos para dentro desta mesma gruta, onde frequentemente dava lições aos 7. O sol estava se pondo. O vento oeste havia trazido uma neblina cerrada que enchia as gargantas da montanha e espalhava-se como uma mortalha mística por toda a terra, desde aqui até o mar. Elevava-se até metade desta montanha, que parecia assim haver se transformado em uma praia. No lado do ocidente, havia nuvens negras e sinistras que obscureciam totalmente o sol. O mestre, comovido, porém dominando sua emoção, abraçou cada um dos 7, dizendo, ao abraçar o último: Muitos anos vivestes vós nas alturas. Hoje tereis de descer às profundezas. A menos que subais, descendo, e a menos que junteis o vale ao cume, as alturas sempre vos deixarão tontos, e as profundezas vos deixarão cegos. Depois, voltando-se para mim,
olhou-me terna e longamente nos olhos e disse: quanto a ti, Xamadã, tua hora ainda não chegou. Terás de esperar o meu retorno a este pico, e enquanto me esperares, serás o guardião de meu livro, que está encerrado em um cofre de ferro debaixo do altar. Cuida que nenhuma mão o toque, nem mesmo a tua. No devido tempo, enviarei meu mensageiro para que o leve, publique e ofereça ao mundo. Eis os sinais pelos quais o reconhecerás. Subirá este cume pela escarpa rochosa. Iniciará a sua viagem completamente vestido, provido de um bastão e 7 pães. Mas encontrá-lo-ás em frente desta gruta, sem cajado, sem provisão, nu e sem alento. Até que ele chegue, tua língua e teus lábios estarão selados e evitarás companhia das pessoas. Só quando o vires, serás libertados da prisão do silêncio. Depois de lhes haveres entregue o livro, serás transformado em pedra, pedra essa que guardará a entrada desta gruta até o meu retorno. Dessa prisão, só eu poderei libertar-te. Se julgares a espera demorada, mais longa ela se tornará. Se a julgares curta, mais curta ela se tornará. Crê e sê paciente. Dito isso, também a mim abraçou. E depois, voltando para os 7, fez um sinal com a mão e disse: companheiros, segue-me. E marchou adiante deles, descendo a escarpa, com a nobre cabeça erguida, o olhar firme penetrando a distância, os santos pés mal tocando o solo. Quando chegaram à orla da mortalha de brumas, o sol transluziu na margem inferior da nuvem negra sobre o mar, formando uma passagem em arco no céu, iluminada por uma luz por demais maravilhosa para ser descrita por palavras humanas, deslumbrante demais para olhos mortais. Pareceu-me que o mestre com os 7 haviam sido desligados da montanha e caminhavam pela neblina, através do arco para dentro do sol. E como me doía ser deixado para trás. Ah, tão só. Como alguém que estivesse exausto pelos pesados trabalhos de um longo dia, Xamadã subitamente relaxou e silenciou. Sua cabeça pendeu, suas pálpebras cerraram-se e seu peito começou a arfar em descompasso. Assim permaneceu por um longo tempo. Enquanto eu meditava, procurando na mente palavras consoladoras, ele levantou a cabeça e disse: Tu és o amado da fortuna. Perdoa um homem desafortunado. Falei muito, talvez demais. Nem poderia ser de outro modo. Poderia alguém cuja língua tenha jejuado por 150 anos romper seu desejum simplesmente em um sim ou não? Pode um Xamadã ser um Mirdá? Permitis que eu vos faça uma pergunta, irmão Xamadã. Quanta bondade tua em chamar-me de irmão! Ninguém me deu esse tratamento desde que morreu meu único irmão, e isso faz muitos anos. Qual é a pergunta? Uma vez que Mirdá é tão grande mestre, e é de admirar-se que até hoje o mundo não tenha ouvido falar nele e em seus 7 companheiros, como pode ser assim? Talvez esteja esperando chegar sua hora. Talvez ensine sob outro nome. De uma coisa estou certo: Mirdá mudará o mundo, assim como mudou a arca. Ele já deve ter falecido há muito tempo. Mirdá não. Mirdá é mais poderoso do que a morte. Quereis dizer que ele destruirá o mundo assim como destruiu a arca? Não, 1000 vezes não. Ele libertará o mundo assim como libertou nossa arca. E então acenderá novamente a luz eterna, que homens como eu têm ocultado sob muitos alqueires de ilusões, e agora se queixam das trevas em que se encontram. Ele reconstruirá nos homens aquilo que os homens demoliram em si mesmos. O livro em breve estará em suas mãos. Lendo-o, tu verás a luz. Já não devo demorar-me. Espera aqui até que eu volte. Não deves vir comigo.
Levantou-se e foi apressadamente, deixando-me bastante perplexo e impaciente. Também eu me levantei, porém não fui além da orla do abismo. As mágicas linhas e cores da cena expandiram-se diante de meus olhos e fascinaram minha alma de tal modo que, por um momento, senti-me dissolvido e aspergido em imperceptíveis gotículas, tanto quanto fora dentro de tudo aquilo, sobre o mar, ao longe, calmo e envolto numa leve névoa iridescente, sobre as colunas, ora curvadas, ora eretas, todas, porém, erguendo-se em rápida sucessão desde a praia e pressionando firmemente em direção ao topo dos picos rochosos, sobre as pacíficas aldeias situadas nas colinas emolduradas pelo verde da terra. Sobre os vales verdejantes aninhados nas colinas, saciando sua sede no coração líquido das montanhas matizadas, de homens na lavoura e de animais no pasto. Dentro das gargantas e ravinas, cicatrizes vivas das montanhas em sua luta contra o tempo. Na brisa suave, no céu azul acima e na terra cinzenta abaixo. Somente quando meu olhar em seu devagar descansou, pousando sobre a escarpa, é que voltei a lembrar-me do monge e da desconcertante narrativa a seu respeito, de Mirdad e do livro. E imensamente maravilhado, pensei na mão invisível que me havia posto em cima de uma coisa somente para dirigir-me a outra, e abençoei-a de coração. Logo, o monge voltou, e entregando-me um pequeno pacote envolvido em um tecido de linho amarelecido pelo tempo, disse: Minha missão é, doravante, tua missão. Sê-lhe fiel. Chegou minha segunda hora. As portas de minha prisão começam a abrir-se para receber-me. Logo se fecharão sobre mim. Quanto tempo permanecerão fechadas? Só Mirdad poderá dizer. Logo, Xamadã será apagado de toda a memória. Como é doloroso! Ah, como é doloroso ser apagado! Mas por que digo isso? Nada jamais se apaga da memória de Mirdad. Quem vive na memória de Mirdad, vive para sempre. Seguiu-se uma longa pausa, depois da qual o superior levantou a cabeça e, fitando-me com olhos lacrimejantes, continuou em um sussurro que mal se podia ouvir. Dentro em pouco, descerás para o mundo. Estás, porém, nu, e o mundo detesta a nudez. Sua própria alma ele envolve em trapos. Já não necessito de minhas roupas. Entrarei na gruta e as despirei, a fim de que possas com elas cobrir tua nudez, muito embora as roupas de Xamadã não se ajustem senão a Xamadã. Espero que não sejam um estorvo para ti. Não fiz comentário algum àquela proposta, aceitando-a em alegre silêncio. Enquanto o superior entrava na gruta para despir-se, desembrulhei o livro e principiei desajeitadamente a folhear suas amarelecidas folhas de pergaminho. Logo me senti preso pela primeira página, que me esforcei por ler, e continuei a ler, cada vez mais absorto. Subconscientemente eu esperava que o superior me avisasse que acabara de despir-se e me chamasse para vestir-me, mas os minutos passaram-se e ele não me chamou. Levantando os olhos das páginas do livro, olhei para a gruta e no meio dela vi as roupas do superior amontoadas, mas o próprio superior eu não via. Chamei-o diversas vezes, cada vez em voz mais alta. Não houve resposta. Fiquei muito assustado e confuso. Na gruta não havia outra saída, senão através da estreita entrada onde eu estava. Por ali o superior não saíra. Disso eu não tinha a menor dúvida. Seria ele um fantasma? Mas eu sentira sua carne e seus ossos como minha própria carne e ossos. Além disso, ali estava o livro em minhas mãos e suas roupas dentro da gruta. Talvez ele estivesse debaixo delas. Entrei e apanhei-as uma por uma, pensando em como era ridícula essa ideia.
Uma pilha de roupas muito maior que aquela seria incapaz de ocultar o corpulento superior. Teria ele, de algum modo misterioso, conseguido sair da gruta e caído no abismo negro? Tão logo essa ideia brilhou-me no cérebro, saí apressadamente da gruta, e mal tinha dado alguns passos, e vi-me frente a frente com uma grande rocha posta exatamente à beira do abismo. Aquela pedra havia pouco tempo não estava ali. Tinha a aparência de uma besta acocorada, mas a cabeça parecia muito com a de um homem de feições rudes e graves, com o queixo largo e levantado, as mandíbulas fortemente cerradas, os lábios firmemente fechados e os olhos semicerrados, fitando o vácuo na direção norte. Encerramos aqui a leitura destes capítulos introdutórios do livro de Mirdad. No próximo vídeo entraremos no livro de Mirdad propriamente dito. Nos encontramos então em breve. Um abraço, que a luz do Cristo esteja no coração de vocês hoje e sempre.